Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 31 a 37. Permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto. E a palavra de Deus nos diz assim: então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. Este é um assunto inicialmente desagradável de falar, mas precisa ser dito, porque é bíblico e porque nós precisamos ser alertados sobre isso, até para que possamos tomar as posições adequadas em relação a essa questão. Do que eu estou falando? A Bíblia nos mostra que nós vivemos no meio de uma realidade espiritual invisível. Nós estamos no meio de uma realidade espiritual invisível. De um lado, a Bíblia fala de anjos, arcanjos, querubins, serafins, que são seres espirituais do bem, que estão a serviço de Deus. A Bíblia diz que eles são mensageiros de Deus, que eles existem para cuidar de nós, para agir a nosso favor. São estes seres espirituais maravilhosos. A Bíblia fala deles e chama alguns até por nomes, como Gabriel, Miguel, que em determinado momento da história se manifestaram em circunstâncias especiais, trazendo mensagem de Deus para determinada situação. Mas a Bíblia também diz que do outro lado nós temos seres espirituais do mal. O apóstolo Paulo fala de um mundo tenebroso, onde existem o que ele chama de principados e potestades do mal. E a Bíblia nos mostra que estes seres espirituais malignos eram anjos de Deus que se rebelaram contra Deus e que se tornaram oposição aos propósitos de Deus. E esses seres, como os anjos agem sob as ordens de Deus a nosso favor, estes seres espirituais malignos agem liderado por um líder espiritual maligno, que a Bíblia o chama por vários nomes, dentre eles diabo ou Satanás, que significa acusador e adversário. Estes seres também agem contra nós, tentando, pelo menos de 3 formas nós podemos deduzir pela palavra de Deus que estes seres agem em relação às pessoas. Eles agem induzindo as pessoas a fazerem o mal, induzindo as pessoas a desobedecerem a Deus. Por exemplo, a Bíblia fala do caso de Judas, apóstolo de Jesus, que foi induzido por Satanás a trair Jesus. Então há estes espíritos malignos que agem assim,
e eles estão agindo no mundo por aí. Existem outra forma deles agirem no que a Bíblia chama de opressão. Eles oprimem as pessoas. Eles podem oprimir as pessoas. A Bíblia diz que Jesus, parte do seu ministério foi libertar os oprimidos do diabo. Eles oprimem pessoas que não conhecem a Deus e que não conhecem a realidade espiritual e que não se posicionam ao lado, em harmonia com Deus. E eles oprimem. E aqui no texto que nós acabamos de ler, tem uma terceira forma deles agir, que é possessão. É quando ele se apossa da mente de uma pessoa. Eu sempre digo que essa é a maneira mais fácil de ser percebida, é a mais chocante também. Quem já viu uma pessoa possuída por um espírito imundo sabe do que eu estou falando. Eu pastoreei 2 anos a primeira igreja batista de Lusiânia, e durante esse período aí desses 2 anos aconteceram muitas manifestações demoníacas lá, em vários cultos, às vezes cultos de meio de semana, às vezes cultos de domingo à noite. Chegavam pessoas lá, houve situação em que as pessoas pediam oração, e quando a gente começava a orar por ela, então havia uma manifestação demoníaca. É muito desagradável de ver. Elas de certa forma são até meio traumáticas. Vou até aproveitar para contar uma historinha aqui, aproveitar que o personagem da história está aqui. O Joésia tinha cerca de uns 9 anos, uns 8 anos mais ou menos, na época, meu filho, e haviam muitas manifestações demoníacas que tinham acontecido com muita frequência. Eu achava estranho aquilo, porque pessoas atravessavam a cidade de Lusiânia, passando em porta de tudo enquanto era igreja pequena, tudo enquanto era esquina, ia lá para a primeira igreja batista, aí às vezes pedia oração, e quando a gente começava a orar, o sujeito havia uma manifestação demoníaca, e algumas delas foram horríveis de serem vistas. E o Joézer, com apenas 8 anos, ele ficou muito assombrado com aquilo lá, com algumas coisas que ele viu no culto. E eu lembro que nós tínhamos um amigo, o pastor Geraldo Andrade, ele já é falecido. O pastor Geraldo um dia chegou lá em casa e disse: "E aí, pastor Joézer, como é que está aí o Joézer?" "Eu? Que pastor? Eu me vi." E eu vi aquilo, o pastor Geraldo brincou com ele, entrou e nós conversamos. Depois que o pastor Geraldo saiu, eu fui conversar com o Joézer. E disse: "Meu filho, por que você reagiu daquele jeito?" Ele disse: "Pai, Deus me livre desse negócio de ser pastor. O senhor pega daqueles homens lá, endemoniados daquele jeito. Eu não quero ser pastor para mexer com isso, não." E eu louvo a Deus pela vida do Joézer, que já é missionário, vai fazer 6 anos agora em agosto, né? Não é pastor no sentido de pastorear a igreja, mas está na obra do Senhor. Nunca lidou com alguém endemoniado, não, né? Acho que não. Espero até que não precise. Eu lembro de um colega obreiro que disse que Deus tinha me chamado para aquele ministério. De pastor, eu não me recuso a atender qualquer pessoa que precise de atendimento nessa área, orar por elas e trabalhar pela sua libertação, mas fazer disso meu ministério, não quero fazer disso meu ministério, não. Meu ministério é a palavra, inclusive é a palavra que liberta, né? Então, meus amados irmãos, eu lembro que nessa época o Joézer ficou tão traumatizado. Ele era uma criança de 8 anos que durante algumas noites eu tive que levar o colchão dele e colocar ao lado da minha cama, e ele deitava ali e eu deitava na cama e eu dormia com a mão em cima dele. Ele dormia segurando minha mão, de tão apavorado que ele estava, né? Não é agradável de ver uma pessoa possessa de um espírito imundo. Lá em Lusiânia foi onde isso mais aconteceu, e eu tive que lidar com isso muitas vezes, mas em outros lugares por onde eu já andei também fui chamado às vezes a casas de famílias para orar em situações de manifestações demoníacas as mais diversas. O fato é, estou dizendo isso baseado nesse texto para dizer, há uma realidade espiritual maligna. E quando uma pessoa fica possessa de um espírito imundo, eu diria que é mais fácil de lidar com isso e trabalhar pela libertação daquela pessoa do que uma pessoa que apenas é induzida por um espírito
espírito imundo ou por espíritos imundos, porque ela não vai ter aquelas manifestações de rugidos, de gritos, de agressão. Não. Judas saiu no pleno funcionamento das suas faculdades mentais e foi trair Jesus, e Jesus disse que ele estava sendo conduzido pelo diabo. Isso é o pior. São essas situações disfarçadas que oprimem pessoas e que induzem pessoas que não conhecem a Deus e que não estão com as suas vidas rendidas ao Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que estão achando que estão levando a sua vida normal do jeito que elas querem, e elas não sabem. E a Bíblia diz que elas estão sendo conduzidas por este espírito, que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, que há um espírito maligno que opera no que ele chama de filhos da desobediência. São aqueles que não são filhos de Deus pela fé em Cristo, são chamados de filhos da desobediência, e segundo o apóstolo Paulo, são induzidos por estes espíritos imundos. Aqui está a descrição, vamos reler, olha o verso 33. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força. Olha o grito que ele deu no verso 34. Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Isso aqui nos mostra várias coisas. Primeira, eles se apossam das mentes dos seres humanos. Mas fique tranquilo que ele não vai invadir sua mente sem que você abra. Tem isso. As pessoas cedem suas vidas, vão se rendendo a certos pensamentos e se entregam a certos padrões de pensamentos que terminam cedendo suas mentes para a ação demoníaca. Tive um colega, pastor João Rocha, já é falecido. Ele se converteu endemoniado. Corria pelas ruas de uma cidade lá do interior do Maranhão, endemoniado, era conhecido como o endemoniado da cidade. E um dia o pastor Denis orou por ele, pregou o evangelho para ele, e ele se converteu e se tornou um obreiro, um pregador do evangelho lá no interior do Maranhão. Ele morreu, deve ter 1 ano, mais ou menos. E eu estive na casa do pastor João Rocha, e ele me disse, uma das coisas que eu conversei muito com ele sobre essas questões, e ele disse: não venha, ninguém venha me dizer que eu não vi o que estava acontecendo, eu não quis, abriu a vida, sim, podia ter resistido a isso, sim, mas gostou disso, sentiu prazer nisso, por isso entregou suas faculdades. Ele disse: eu sei porque eu vivi isso. Então há essa realidade espiritual maligna que afeta as pessoas, e eles se apossam das mentes humanas que se abrem para ele, e às vezes isso não é intencional, não é que uma pessoa vai dizer: então eu vou abrir minha vida para Satanás. Não, às vezes só começa a repetição de um padrão de procedimento e de pensamento maligno, e vai se afundando até uma hora em que o diabo toma conta, se apossa. Então a primeira coisa que nós deduzimos daqui, da palavra de Deus e de outros textos bíblicos, também mostra muitas pessoas que tiveram suas mentes dominadas por estes seres espirituais malignos que a Bíblia chama de demônios. A segunda coisa que se deduz daqui é: eles conhecem a Jesus, e eles conhecem, eu diria até melhor do que nós. Olha o que aconteceu aqui, de novo, olha o que o demônio falou para Jesus no verso 34. Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir. O apóstolo João disse que foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E eles sabiam que Jesus veio com essa finalidade também, destruir as obras do diabo. Sei quem tu és, o Santo de Deus. É incrível como há pessoas que não reconhecem a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e o pior, nem querem conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo, sendo que os demônios o conhecem. E uma declaração como essa daqui: sei quem tu és.
Santo de Deus, Jesus é o Santo de Deus, Jesus é o Cristo, o Messias de Deus. Até os demônios sabem disso. Em Tiago, capítulo 2, versículo 19, o Tiago diz que os demônios creem em Jesus, creem em Deus. Ele diz: você sabe que Deus é um só? Pois é, os demônios creem e eles estremecem, porque eles sabem disso, eles conhecem quem é Jesus. E a Bíblia nos chama a conhecer quem é Jesus, porque eles são adversários. E só Jesus pode fazer frente a essa obra do inimigo. Nós não podemos. Nenhum pastor, nenhum evangelista, nenhum missionário, nenhum cristão. Há pessoas que cometem, um dia desse, quem sabe eu faça um estudo aqui, num momento oportuno, a respeito de oração e jejum, e muitas pessoas estão achando que se luta essa batalha espiritual com armas humanas. Eu jejuei muito, então eu estou preparado. Meu irmão, ou você está 100% rendido a Cristo e deixa que Cristo seja glorificado pelo seu poder na sua vida, ou então não há libertação. Isso não é assim. Essas coisas que você vê na televisão, o demônio sendo entrevistado lá, é obra do demônio. Quando essas coisas começaram a acontecer na primeira igreja batista de Lusiânia, nós designamos um grupo de irmãos para uma sala de oração e combinamos o seguinte: quando chegar alguém aqui e começar essas manifestações malignas, pega essa pessoa, leva lá para a sala de oração, nós vamos continuar o culto aqui até o final, ninguém vai dar igual para demônio aqui não. Tem esse negócio de ficar entrevistando o demônio. Que história é essa? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Eu já fui algumas vezes orar por algumas pessoas, o demônio começa a falar de novo: cala a boca, eu não quero falar contigo, você é o pai da mentira, eu não acredito em nada que você diz, então cala a boca e sai. Não vim aqui para conversar com você, eu vou conversar com a pessoa que está com você aqui, se ela quer Jesus. Esse negócio de ficar entrevistando demônio, há umas armadilhas tão ridículas na televisão. Uma madrugada eu estava lá sem sono, eu liguei a televisão e passando de canal em canal, achei lá um sujeito entrevistando o demônio. E aí estava lá a mulher endemoniada, fazendo aquele urro todo lá, e o sujeito entrevistando e disse: e aí, como é que tu foi para aí? Aí olha a armadilha do diabo. Foi a cunhada dela que pôs ela aqui, fez um trabalho para ela. Sei lá quantas cunhadas essa mulher tinha na família, e agora semeia uma semente de desconfiança. Todas as cunhadas agora eram suspeitas. Obra do diabo mesmo. Se eu fosse numa situação daquela, eu tinha que dizer: então você vai dizer nome, endereço e RG dessa cunhada, para nós estar o jeito dela. Porque senão está semeando a semente da discórdia, da desconfiança no meio da família. E o sujeito fica fazendo aquela papagaiada toda lá na televisão. E gente deslumbrada, porque nem que gosta disso. Nem que gosta disso. Isso não tem nada de bonito, nem de agradável, nem de interessante, não. Às vezes certas encenações que são feitas são obras do diabo mesmo, para dar ibope a Satanás. Não damos ibope a Satanás. Mas o fato é, ele conhece quem é Jesus. Eles conhecem, eles declaram aqui perfeitamente quem é Jesus. Mas há algo que eu quero falar aqui. E é para isso que eu vim aqui nessa noite. Eu precisava dizer o que disse, mas quero dizer o seguinte: desde o começo isso já ficou evidente. A resposta para isso é Cristo. Quer ficar livre de ser induzido pelo diabo? Quer ficar livre de ser oprimido pelo diabo? Quer ficar livre de ser até possesso por um espírito imundo? Renda a sua vida a Cristo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Deus que se fez homem, que venceu o mundo, o diabo, o pecado, a morte na cruz em nosso lugar. E a vitória é dele, e a todos os que se rendem a Ele concede esta vitória. Quero ler alguns textos da Bíblia com você para concluir esta palavra dessa noite. Abra a sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, versículos de 13 a 15. Colossenses capítulo 2, versículos de 13 a 15. Diz-nos assim a palavra de Deus: quando vocês estavam mortos em pecados
Paulo está falando para os crentes lá da cidade de Colossos, os cristãos. Quando vocês estavam mortos em pecados, ou seja, antes de vocês renderem suas vidas a Jesus, aos olhos de Deus, o ser humano que não está rendido a Jesus, mesmo que ele esteja vendendo saúde, mesmo que ele seja um atleta, um praticante de academia, aos olhos de Deus, espiritualmente ele está morto. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, a incircuncisão da carne, na linguagem do apóstolo Paulo, é a pessoa que se deixa levar pelos seus impulsos carnais, que se deixa levar pelos seus desejos, pelo seu ego. Então ele diz: vocês estavam na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com quem? Com Cristo. É Cristo que dá vida, é Cristo que liberta, é Cristo que nos leva à harmonia com Deus. Final do versículo 13: Ele nos perdoou todas as transgressões, aleluia, e cancelou a escrita da dívida, tudo que nós devíamos para Deus por causa dos nossos pecados, das ofensas. Jesus cancelou a nota de dívida que nós tínhamos no caderno de Deus, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu fazendo o quê? Pregando-a na cruz. Jesus removeu toda a nossa dívida daquele que creu em Jesus, que rendeu a sua vida a Jesus. Ele removeu toda essa dívida pregando-a na cruz. Versículo 15: e tendo despojado os poderes e as autoridades. Você sabe o que são aqui poderes e autoridades? Seres espirituais caídos, que a Bíblia também chama de demônios. O apóstolo Paulo usa aqui no versículo 15 a linguagem de uma vitória numa guerra. Naquela época, o exército atacava o exército inimigo, a cidade, o país inimigo, e o que vencia a guerra matava a maior parte dos soldados, e então ele saqueava a cidade e tomava todos os bens naquele lugar, e as pessoas que sobreviviam eles transformavam em escravos. Então quando ele diz que Jesus despojou os poderes e autoridades, ou seja, Jesus os venceu na guerra e tomou qualquer coisa que estivesse sob o seu domínio. E o texto continua dizendo: fez deles um espetáculo, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público. O que Jesus fez? O apóstolo Paulo está dizendo, usando a mesma figura. Naquela época pegava os soldados sobreviventes, às vezes pegava o rei do outro país, às vezes pegava o general, os comandantes do exército, os principais ministros do rei, as pessoas mais importantes daquele reino, que eram vencidas na guerra. Eles tinham, às vezes eram completamente tirada a roupa, ou às vezes a roupa era cortada na altura das nádegas. Essas pessoas tinham cordas amarradas no pescoço, às vezes gancho pendurado no nariz, metido no nariz. Eram amarrados aquele gancho em cordas, e aqueles soldados saíam puxando aquelas pessoas que iam ali correndo, completamente humilhadas, vencidas na guerra. Paulo está usando a mesma linguagem aqui, dizendo: fez deles um espetáculo público. Então o general vitorioso com o seu exército entrava na cidade, expondo aqueles soldados, aquele rei, aqueles príncipes, aquele general do exército, comandante do exército. Todos entravam na cidade ali humilhados, subjugados, dominados. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus fez com os principados e potestades, com o diabo e seus demônios. Foi Jesus que fez. Não é homem quem faz isso, não é poder de homem. Ninguém lida isso porque é poderoso, porque é isso. Não, é Cristo. E se não for Cristo, é engodo, é engano. Se Cristo não for glorificado nessas coisas, é engodo, é engano, é mentira, é armadilha do próprio diabo. Por isso que Jesus disse que no último dia, no dia do juízo, muitos vão dizer para Jesus: Jesus, mas não expulsamos o demônio em teu nome. E Jesus disse: vá para lá, eu não vos conheço. Porque não estão glorificando a Jesus, quem triunfou sobre os demônios
E o final do versículo 15 diz: depois que fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz, aleluia, foi lá na cruz que Jesus triunfou sobre o diabo. Foi lá na cruz, caminhando para a cruz, entregando sua vida, submetendo-se à injustiça, submetendo-se à violência, submetendo-se à tortura, pagando preço pelos nossos pecados, carregando a nossa cruz, sofrendo o nosso castigo. Ele pagou o preço, ele venceu, ele triunfou sobre o diabo, sobre os seus demônios. Isso é obra de Deus. Não temos que ficar preocupados. A gente estuda esse assunto, é bíblico, está aqui, a gente faz essas análises, mas a conclusão a que chegamos é: você fica preocupado com isso? Não fique, renda a sua vida a Cristo. Sua vida está rendida a Cristo e pronto, eles não podem fazer nada contra você. O apóstolo João disse que o maligno não toca num crente, num servo do Senhor Jesus. O apóstolo João disse que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O apóstolo João disse que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, é a nossa fé em Cristo, é uma vida rendida a Cristo. Ela está livre. O inimigo vai tentar oprimir, o inimigo vai tentar induzir. O inimigo não pode se apossar de um cristão realmente cheio do Espírito de Deus. Essas histórias de igrejas aí dizendo que o sujeito é crente, é membro de lá, e chega lá e ele fica possesso de demônio, aí o pastor expulsa, ele vai embora, tá tudo bem, semana que vem ele vem pro culto de novo, vai ficar possesso. Isso é palhaçada. É o inimigo brincando, zombando das coisas de Deus. Servos do Senhor Jesus, cheios do Espírito Santo, não ficam possessos de espírito imundo. Quer estar realmente seguro? É vida rendida a Cristo. É só isso. Senhor Jesus, a minha vida é sua. É o Senhor que eu quero servir. Foi o Senhor quem venceu o mundo. Foi o Senhor Jesus quem venceu o diabo e seus demônios. É o Senhor Jesus quem tem toda a autoridade. Voltando para aquele texto lá interessante, volta lá no texto de Lucas capítulo 4. Já estamos quase terminando, temos mais uns textos aqui para ler. Mas olha esse detalhe aqui, naquele episódio lá com aquele homem possesso lá naquela sinagoga lá. Diz assim, depois que o demônio rugiu lá dizendo: nós sabemos quem você é, você veio nos destruir. Verso 35, Lucas 4:35. Jesus o repreendeu e disse: cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. O demônio não resiste à autoridade do nome do Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e quando ele manda, o demônio tem que sair. O versículo 30 diz: todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e ele sai. Porque ali estava o Senhor Jesus, o Deus encarnado, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Olha aqui que o próprio Jesus disse de si mesmo lá em Mateus capítulo 28. Olha aí, vamos ler alguns textos para concluir aqui. Mateus capítulo 28, versículo 18, diz-nos assim a palavra de Deus. Após a ressurreição, Jesus aparece para os 12 apóstolos, aliás para os 11, porque Judas já estava morto. Então Jesus aproximou-se deles e disse-lhes o quê? Foi-me dada toda a autoridade, onde? Nos céus e na terra. Jesus tem toda a autoridade em todo o universo, sobre anjos, arcanjos, querubins, serafins, sobre homens, escravos, livres, poderosos, cultos, doutores, ricos, pobres. Jesus é a autoridade sobre todos. Sobre o diabo, sobre todas as hostes espirituais do mal, Jesus é a autoridade sobre todos. Ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. O outro texto, Apocalipse capítulo 1, vai lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18. Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18, diz assim a palavra de Deus: quando vi, o apóstolo João viu quem? Jesus, numa visão, Jesus glorificado. Quando vi, caí aos seus pés como morto.
João teve uma visão de Jesus. Você pode ler nos versículos anteriores aí qual foi a visão que ele teve. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Por quê? Eu sou o primeiro e o último. Verso 18: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Aleluia. E o final do versículo 18: e tenho as chaves da morte e do Hades. Algumas Bíblias dizem da morte e do inferno. Quem tem a chave é quem controla. Jesus está dizendo: eu controlo tudo. Eu digo o que pode e o que não pode acontecer. Eu determino o que pode e o que não pode ser feito. É isso que ele está dizendo. Eu tenho a chave. Eu morri, eu ressuscitei, eu estou vivo para sempre. Eu tenho o controle absoluto de tudo. Você quer ficar tranquilo, meu irmão? Renda sua vida a Cristo de verdade. E não tem que ficar com medo, não tem que ficar preocupado com manifestações demoníacas. Nenhuma preocupação sobre isso quando nossa vida está rendida a Cristo. E para concluir, Efésios capítulo 1, carta de Paulo aos Efésios capítulo 1, nós vamos ler 2 versículos 20 e 21. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 20 e 21. Esse poder, o poder de Deus em ressuscitar Jesus, poder de Deus sobre tudo, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Deus exerceu o seu poder em Cristo, aquele poder de ressuscitar alguém dentre os mortos, e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Verso 21: muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Olha que coisa, Deus colocou Jesus nessa posição, acima de toda autoridade, de qualquer nome que se possa mencionar, como eu disse. Sejam anjos, sejam seres humanos, sejam demônios, sejam vivos, sejam mortos, Jesus é a autoridade máxima sobre tudo. Ele é o Senhor absoluto de tudo. E é a Ele que nós devemos render as nossas vidas. É a Ele que nós devemos temer. É a Ele que nós devemos glorificar. É em seu nome que nós devemos falar. Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Deus que se fez homem. A Bíblia diz, eu quero concluir com esta palavra, Filipenses 2, o apóstolo Paulo diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É a Cristo que nós temos que render a nossa vida, porque Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, porque nele está a vida, o caminho, a verdade, porque nele está a porta da salvação, a ressurreição e a vida eterna, porque tudo foi criado por Ele, para a sua glória. É a Ele que nós devemos render a nossa vida.